Fala galera, beleza? Qual vai ser de hoje? Zanardo mais uma vez por aqui. Muitos atiradores sempre falaram pra mim: você pesa as munições de 22? E eu falava que não. E eu já vou explicar por quê. Não, eu não acreditava que isso poderia ajudar. Fiz uma primeira vez, encontrei uma diferença de peso muito grande, que vai de 50,5 grains até 52,7. Uma diferença de mais de 2 grains de peso, falando de uma munição que ao todo, na sua grande maioria, ela fica na casa aí de 52 grains. Diferença essa que se fosse só em pólvora, por exemplo, cara, isso numa 9mm, numa .40, é muita coisa de diferença. Mas por que eu nunca pesei? Justamente por causa dessa tabela. Porque também quem faz as recargas sabe que o próprio estojo tem diferença de peso. Bem menor, mas a própria espoleta também tem diferença de peso. O projétil também tem diferença de peso. Então, a minha dúvida maior, qual que era? Por isso que eu não fazia. Essa diferença de peso está onde? Está no projétil? Está no estojo? Está na massa iniciadora? Tá na pólvora que tá lá dentro? Eu não sei. Fiz a separação a primeira vez, deu uma melhorada nos resultados. O que normalmente acontece no tiro de 22 é você estar fazendo até que um bom agrupamento e uma sobe ou desce. Para os lados não é muito a munição, é mais um cano chumbado ou um erro na posição do operador, alguma coisa assim. Mas às vezes uma sobe, às vezes uma desce, e o resultado final é comprometido. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desmontar duas unidades da mais leve e duas da mais pesada para tentar entender aonde está a diferença. Aonde está a diferença? Se é no projeto, se é na pólvora, se é no estojo, e tentar alguma conclusão sobre isso. Essas foram as variações que eu encontrei de peso, assim como da outra vez se concentrou mais nessa daqui, de 52 a 52,3. É o que mais se concentrou. Essa foi a segunda que a gente encontrou mais, 51,6 a 51,9. Eu penso até, se necessário for, mudar essas escalas, 52 até 52,1, 52,2 até 52,3. Porque aqui tem bastante de 52,0 a 52,3, que também é uma diferença bem grande se for de pólvora, por exemplo. Vou começar com as mais leves. Essa aqui, ó, 50,7. Começar pelo projétil. Projétil 39,9, pólvora dela é uma pólvora bem fina, mas bem fina mesmo. 1 grain de pólvora, 1,1. Parabéns para mim. Agora eu tenho que tirar isso daqui. Por último, um estojo. 9,7. Desceu, hein? 9,6. Segunda. Pólvora. Um ponto
2. Por último, estojo. 9,8. Uma coisa bem importante, pessoal, é sempre você tá resetando a sua balança aqui, tá? Porque de tempo em tempo você utilizando, ela desregula. Isso é normal. Então, fazer o reset da balança é bem importante. Cinquenta e 52,5. Projétil. 41,2. Pólvora. 1 grain. Por último, estojo. 10. Segunda amostra. Projétil. Pólvora. O estojo. 10 grains. Se as demais munições seguirem mais ou menos a dinâmica aqui da amostragem que nós tivemos, o que aconteceu, pessoal? Vamos lá. Ó, as mais leves tiveram uniformidade no peso do estojo, tiveram uniformidade na pólvora. Tiveram uniformidade também no projétil. Os números são bem próximos. Comparando com as mais pesadas, os números também são bem próximos. Em estojo, em pólvora, praticamente a mesma. A diferença é bem pequena no projétil. O peso a mais se deu aqui no projétil. Se essa amostragem estiver correta, com todos esses números de munições, o que acontece aqui? Essas munições estando juntas, você disparando numa mesma passada, uma mais leve, uma mais pesada, vai sim dar uma grande diferença. Por quê? Em tese, o que acontece? Projétil mais leve tem um pouquinho a mais de pólvora. Em tese, o projétil mais leve, ele rompe a barreira do cano mais rápido. Ele é mais rápido, ele é mais leve. Só que com isso, ele tem um menor aproveitamento dos gases, porque ele sai mais rápido do cano e parte dos gases são perdidos. É mais ou menos isso que acontece. Um projétil mais pesado, ele rompe a barreira da coroa, né, o desligamento com o cano, mais devagar. E com isso ele aproveita mais os gases. E a tendência é que ele vá um pouco mais longe ou mantenha um pouco mais de precisão no caminho, na trajetória dele. Ele demora um pouco mais para começar a cair. Então, em tese, esse projétil bateria mais para cima no ponto de impacto do que esse daqui. Essa munição, né, mais pesada, bateria mais para cima do que essa daqui. E aí você estaria lá competindo, é onde a gente vê que tá pegando para cima, de repente vai uma para baixo, ou vice-versa, tá pegando para baixo e vai uma para cima. Então esse trem de pesar munição realmente funciona. Agora,
meu amigo Dr. César, ele está preparando uma novidade para a gente. Fizeram um calibrador para munição de 22. Segundo eles me explicaram, as funções desse calibrador são várias, tá? Mas a primeira, uniformizar a medida do projétil. O ideal é que esse projétil tenha a medida de 224, tá? Esse é o ideal, né? Então ele uniformiza todos na mesma medida. Segunda função, ele ajeita a cabeça do projétil, melhora o desenho dela, principalmente para as armas semi-alto, melhora bastante na alimentação, na subida da rampa, diminuindo o pane também, porque muitas vezes o 22 ele não chega a dar pane na subida da rampa, mas ele entra deformando todo o projétil. Um projétil deformado, ele também vai sair todo balançando, né? Terceira função importante, você tem como escolher, como a regulagem na pecinha lá deles, no calibrador, você tem como escolher a altura que você quer deixar esse projétil. Vamos aguardar chegar essa peça para a gente testar, principalmente, né? A gente testa do mesmo jeito que fez aqui, mas a gente vai para a pista testar nos resultados. Essa foi a de hoje, espero que tenham gostado e que de alguma forma eu tenha ajudado. Fica ligado até os próximos vídeos. Aquele abraço.